Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você irá ver meu relato. Crônica dos Umbrais. Mas antes de me apresentar, quero dizer que gosto muito do canal e sempre estou ouvindo e curtindo seus relatos. Por isso resolvi contar as coisas que vivi durante minha infância. Eu tinha uma mediunidade aflorada, mas hoje, com 40 anos de tanto que eu rezei e pedi para parar de ver, deu uma diminuída. A primeira vez que me lembro de ter contato com o sobrenatural foi na casa da minha avó. Maria, ela cuidava da minha bisavó, que era uma nordestina retada. Pensa em uma senhora braba. Ela vivia falando sozinha, ria e parecia bater altos papos com alguém. Mas eu nunca via ninguém. Na verdade, ninguém via nada, apenas ela. Mas todos achavam que eram da idade e que ela não estava falando com ninguém. Até que um dia, ao chegar na casa da minha avó, fui cumprimentar a bisa e, para meu espanto, vi um senhor que eu não reconheci naquele momento e perguntei para a bisa quem era aquele homem. Minha avó Maria estava junto e disse: "Tá doida, menina, não tem ninguém aqui." Então eu apontei na direção do homem e minha bisa sorriu, dizendo que era meu bisavô. Minha avó não acreditou, mas comecei a berrar quando aquele homem desapareceu. Agarrei na minha avó tão forte e tão desesperada que ela começou a acreditar que alguma coisa ali não estava certa. Eu nunca conheci meu bisavô em vida. Então minha avó pegou um álbum e me mostrou, e disse para que eu mostrasse para ela quem foi que eu vi, olhando as fotos. Acabei parando em uma que tinha vários homens diferentes, sentados na mesa de um bar, e apontei. Minha avó começou a chorar, dizendo que era o pai dela, o meu bisavô. E ela me pediu para não ter medo, que ele não faria nada comigo. Mas depois desse dia, parece que minha visão para o mundo espiritual se abriu de uma forma que eu só vivia assustada e cheia de medo. Passados mais alguns anos, talvez uns 2, não me recordo direito, minha bisa já tinha partido. Eu estava com minha avó ouvindo a rádio. Escutávamos as histórias de Eli Correia. Eu amava sentar junto à minha avó para ouvir as histórias que ele contava. Nesse dia ele contou a história dos 7 passos. Pensa no medo que fiquei. E minha avó dizia que tudo aquilo era bobagem. Para que vocês entendam o que aconteceu, a história dizia que uma mulher queria ter um filho e não podia. Ela vivia pedindo para Deus, e nada, então, na revolta, ela pede que o diabo dê um filho a ela, e eis que ela foi atendida. Porém esse filho nasceu de 7 meses, e a parteira que fez o parto, assim que viu a criatura, berrou e deixou aquilo cair no chão. Diziam que era parecido com uma criança, porém era vermelho e tinha chifre, e sempre que iria para algum lugar ele dava 7 passos. No final da história dizia que ele vivia na terra em forma de um boi preto, durante o dia com apenas um chifre, e que tinha olhos vermelhos. No dia seguinte, quando me levantei, às 4 da manhã, porque lá todo mundo acordava cedo, para cuidar do galinheiro e dos outros bichos, e fui em direção ao galinheiro para pegar os ovos. Eu me deparo com o boi negro dos olhos vermelhos olhando para mim. Gritei a plenos pulmões e saí correndo do galinheiro. Minha avó me deu água com açúcar para me acalmar, e quando eu contei o que vi, ela começou a rir e disse que eu era impressionável. Mas, gente, é sério. Eu juro que vi esse boi. Ele bufava e saía uma fumaça do seu focinho. Mas ninguém acreditou em mim. Então, parei de contar. Outra coisa que ocorreu comigo, e desta vez eu não estava sozinha, mas junto do meu vô, que também infelizmente já se foi. Estávamos voltando para casa, e tem uma parte da avenida que temos que passar pelo cemitério. Não dentro, mas do lado de fora. Era um cemitério enorme, que pegava o quarteirão inteiro. E para entrar nele, tinha 2 entradas. Estávamos de carroça, passamos pela primeira porta. E tinha um senhor de chapéu e cigarro na mão. Ele nos olhou e cumprimentou, dando boa noite. Nós respondemos a ele e seguimos em frente. Mas quando o vó chegou na outra entrada, mais adiante, depois de virar a esquina, o mesmo homem nos cumprimentou de novo. E desta vez, meu avô colocou o cavalo para correr. E fizemos juntos o sinal da cruz. Saímos de lá morrendo de medo. Não teria como aquele homem ter chego ali tão rápido. Era impossível. Nem se ele tivesse que acompanhar a nossa carroça, não iria dar tempo, e também veríamos ele passando correndo. A única coisa boa é que eu e ele vimos a mesma coisa,
e foi assim que começaram a me levar mais a sério. Quando eu via alguma coisa e contava. Outra experiência que eu tive foi na escola. Minha tia dava aula nessa escola, e eu estudava lá. Ela era minha professora, era muito querida pelos alunos, tanto que fizeram até uma música se ouvirem esse relato. Tenho certeza que eles vão lembrar dessa música. Era assim: tia Clarinda, você é tão lindinha, tia Clarinda, você é uma gracinha, palma, 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 pé, 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 roda, 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 tia Clarinda. Linda é. Tenho certeza que se algum aluno dela escutar essa música, vai lembrar, ou melhor, letra, pois sei o que você não irá narrar cantando. Mas voltando à história, estávamos na escola ensaiando para a nossa formatura, que iríamos cantar a música do Arco-Íris da Xuxa. Só que era fora do horário da escola, então só tinha a nossa turma. A escola tinha 3 andares e um auditório, se me recordo bem, e os banheiros ficavam no térreo. Precisei ir ao banheiro e fui sozinha. Lá no banheiro, eu estava sentada no vaso e vi uma sombra se formar atrás de mim, que tinha uma janela. Me limpei rápido sem me virar, mas na hora de puxar a descarga não tem jeito, e vi uma mulher com um sorriso, mais largo que o normal, e um olhar perturbador, olhando para mim. Eu saí correndo, ainda bem que para lavar a mão ficava do lado de fora, mas voltei para o ensaio sem cor, e com o coração na mão. Depois desse dia nunca mais, eu entrei naquele banheiro novamente. Um pouco mais velha, já em outra escola, acredito que eu estava na 5ª série, um grupo de crianças, que ao tinha mais nada para fazer. Resolveram jogar o jogo do compasso. Eles tentavam, e nada, até que minha prima que estudava na mesma escola, porém uma série na minha frente falou que, se eu brincasse, o compasso rodaria. Eu não queria, e falava que tinha medo, mas a insistência foi tanta, mas tanta, que eu fui brincar, mas disse que não seguraria em nada, só ficaria junto. E não é que o compasso começou a responder, mas eu estava morrendo de medo. Um dos participantes resolveu desafiar o que quer que estivesse possuindo o compasso, e falou: se tem alguém aí, prove que você é real. Nesse instante, a carteira começou a se mexer e balançar sem parar, mas não ficou um. Todo mundo saiu correndo e gritando. A inspetora de alunos viu e não chegou perto, mas foi atrás de todo mundo para que dessemos um jeito naquilo. Naquele dia, quem estava na escola presenciou algo sobrenatural. A carteira só parou de mexer quando chegamos perto. O pessoal encerrou aquilo, e eu disse: nunca mais me chamem para nada disso. Por incrível que pareça, eu nunca fui para religião nenhuma, e o máximo que ocorria era minha outra avó, com quem eu morava. A avó, Lete, que me levava em uma benzedeira. Eu até tentei durante um tempo, depois quando eu estava lá, com meus 15 anos, tentei ir atrás de aprender e do mundo espiritual. Porém, não importa para onde eu ia, sempre era convidada a me retirar, ou era excluída das coisas, me fazendo sair. A última vez que fui em um terreiro. Lembro até hoje, eu estava com 17 anos, e fui junto com uma amiga minha da época, a Lilian. Ela foi atendida, e ficou um tempão conversando com a preta velha. Mas quando chegou a minha vez, ela simplesmente olhou para mim e disse: o que é seu, ninguém tira, e me mandou embora. Eu fiquei incrédula, e o moço que ficava ao lado dela me puxou pelo braço, e disse que já tinha acabado, e que eu precisava ir. Fiquei indignada, e até hoje, nos meus 40 anos, não sei o que isso significa. Então, desisti de procurar ajuda, de tentar entender as coisas que via e que ocorria comigo. Se eu ficar aqui, contando tudo o que eu já vi, as coisas que presenciei, acredito que eu escreveria um livro de tanta coisa estranha, e que me causaram muito medo. Vou relatar mais 2 que acredito que são bem mais assustadores do que esses que vi. 2 que me fizeram rezar demais, para que eu pudesse parar de ver. Eu estava voltando para casa da faculdade. Eu, na maioria das vezes, sempre ia andando. Eu conhecia aquelas ruas de Santos com a palma das minhas mãos. Não tinha como eu me perder, mas infelizmente acho que atravessei um ponto errado, para fora da nossa realidade. Eu sabia que tinha entrado na rua certa, porém, pro meu azar, pareceu que tinha aberto um portal bem no momento que estava passando por ali, pois as ruas estavam cheias de luzes e os prédios altos não apareciam. Depois dessa rua tinha outra que eu pegava do canal, aqueles que são de lá vão saber de onde falo, e já chegava em casa. Mas não, estava tudo diferente. No lugar de prédios eram casinhas de madeiras bem rústicas, destruídas e muito sujas. Não tinha luzes nas casas e nem nos postes. Me bateu um desespero, então resolvi voltar para onde eu vim. Mas um senhor de idade estranho, com roupas rasgadas, e um odor que me causava náuseas, segurou o meu braço e disse com raiva, mas ao mesmo tempo me alertando, ele me disse: menina, seu lugar não é esse, e se voltar por aqui, nunca mais vai achar sua casa. Então vá rápido, siga sempre em frente até ver a saída daqui.
Ele soltou meu braço, e eu com medo saí correndo vendo algumas coisas estranhas no caminho. Mas sinceramente, não sei descrever, porque estava com medo e desesperada. Corria até não aguentar mais em linha reta. Corria e parava. Parecia que eu não acharia a saída daquele lugar nunca mais. Até que, como se fosse mágica, eu dei um passo e parei na frente do canal. Mais um passo eu cairia dentro dele. Foi estranho e ao mesmo tempo aterrorizante. Eu vi os prédios em volta, os carros passando e as pessoas andando. Eu sentei um pouco na beirada do canal para me refazer do susto. O mais estranho era o horário. Não fazia sentido. Eu saí às 23 horas da faculdade e eram exatamente 23 horas que eu estava ali, sentada no canal, para retomar meu fôlego. Até hoje não sei explicar o que aconteceu. Só sei que, graças a Deus, nunca mais isso ocorreu comigo. E agora, o último relato, que vou contar, caso vocês gostem do terror. Caso queiram mais, me avisa que mando outros, pois é sério. Eu vi e vivi coisas que sinceramente não sei como não infartei até hoje. Imagino que meu coração seja forte e meu anjo da guarda também. Esse último aconteceu quando fui junto com minha avó Maria dormir na fazenda da amiga dela. Foi eu e meus 2 irmãos mais velhos. Chegamos e depois de colocar as nossas coisas no canto da sala, colocamos a nossa roupa de banho e saímos em disparada em direção à cachoeira. Nos divertíamos muito lá. Não era nossa primeira vez naquela fazenda. Aquele lugar era lindo. Tinha macacos, galinhas, cabras, vacas, bois, cavalos, burros e porcos. Fora os pássaros que voavam livremente, era um paraíso na terra na hora de dormir. Eu fiquei com minha avó no quarto que foi do pai da dona da fazenda, e meus irmãos ficaram na sala. À noite senti sede e levantei para beber água. Para ir à cozinha, tem que passar pela sala nisso. Vi que a cadeira de balanço estava se mexendo, e eu achei que era um dos meus irmãos, e fui até lá. Quando me aproximei, vi um senhor fumando cachimbo, e quando ele olhou para mim, ele não tinha os olhos. Eu soltei um berro que acordei a casa toda. Eu contei o que vi, e não acreditaram em mim. Só que naquela noite, eu não consegui dormir. No dia seguinte, na hora do café da manhã, meus irmãos estavam com cara que também não conseguiram dormir. E minha avó perguntou o que houve. Então meus irmãos contaram que viram o mesmo homem que eu vi. Ele se levantou e brigou com eles e os mandou embora, e desapareceu. Eles disseram que não conseguiram dormir a noite toda, e só não foi chamar a avó, porque ficaram com vergonha de admitir que estavam com medo. Fomos embora naquele mesmo dia. Nunca mais quis ir lá para dormir. Apenas para visitar, e somente durante o dia. À noite, não dava. Sei que vocês devem estar se perguntando das outras vezes que fomos dormir lá. Quem nós vimos era o pai da amiga da minha avó, o dono da fazenda. Ele não gostava de criança. Sempre se irritava quando íamos lá, mas sempre ficávamos longe dele. Até porque a Rosinha, a filha dele e amiga da minha avó, sempre nos tratou bem. Ela dizia que sofreu muito na mão do pai. Mas como a mãe dela morreu e o pai ficou sozinho, ela foi para cuidar dele. Mas como ela já estava adulta e ele precisava dela, ele a tratava bem. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado ao canal por contar a minha história e por todos vocês que seguem esse canal, assim como eu. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.